Olá, investidor. Rodrigo Rebeck por aqui. Nesta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019, começando o mês de setembro com o feriado nos Estados Unidos. Hoje eu quero trazer para o debate, nesse vídeo análise, este movimento que nós observamos no par Libra contra o dólar, esse movimento de recuo, depois que a Libra chegou para testar aqui as mínimas históricas em 1,1985. Então nós tivemos uma entrada de compradores e na semana passada, principalmente hoje, na abertura do mercado dessa semana, uma forte queda. Então a Libra refugando esse movimento de alta, corrigindo de novo, vindo buscar essa região de mínimas históricas 1,1985. Essa região, deixa eu colocar para você aqui no gráfico semanal, aumentando um pouquinho o zoom. Então foi este movimento que nós pudemos notar aqui, tá? Este movimento de queda, movimento pós-referendo em 2016, que selou o destino do Reino Unido saindo da União Europeia. Então agora a gente tem, nesse mês aí de agosto, de setembro de 2019, o mercado voltando para testar esse 19,85. Vou tentar trazer para você nesse vídeo, antes da gente analisar com mais precisão esse movimento do gráfico, quero te trazer um contexto do cenário político e econômico que eu acho muito importante te situar nesse cenário todo de movimentação da Libra. Até vou copiar para você na descrição desse vídeo o link dessa notícia publicada hoje no site da Investing. É uma notícia bem bacana, uma notícia mais completa, que traz para você um resumo da atual situação do Brexit. Eu recomendo que você leia essa matéria com bastante atenção para você ficar por dentro aí do cenário que se desenha no comando do parlamento agora nas mãos do Boris Johnson. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um resumo para que você possa entender. Então, nós tínhamos até então a Theresa May, ela que era do Partido Trabalhista, comandando o parlamento. Desde 2016, com a votação do referendo para a saída do Reino Unido da União Europeia, a Theresa May vinha tentando amarrar esse acordo entre os britânicos, vamos chamar assim, britânicos, e os europeus. Mas quando eu falo europeus, claro que os britânicos também são europeus, mas considere os europeus como quem faz parte da União Europeia. Então a Theresa May ela vinha tentando amarrar esse acordo de forma satisfatória entre os britânicos e a União Europeia para que fosse possível a realização de um Brexit com acordo. O grande problema é que esse acordo foi aprovado no Parlamento Europeu, mas ele foi derrubado por 4 votações no Parlamento Britânico. A situação da Theresa May foi insustentável, ela acabou saindo e nós tivemos então o Boris Johnson, ele que é ex-prefeito de Londres, líder do Partido Conservador, assumindo então o Parlamento Britânico, e ele disse que sai da União Europeia no dia 31 de outubro, com ou sem acordo. O problema é que um Brexit sem acordo, ele vai ser extremamente maléfico para a economia do Reino Unido, expectativa aí de grandes prejuízos nos próximos anos, uma saída sem acordo da União Europeia. E o pior de tudo, na semana passada o Boris Johnson, em conversa aí com a rainha, nós tínhamos
o recesso parlamentar de verão, retornando aí nessa terça-feira os parlamentares, e nessa conversa do Boris Johnson com a rainha, ele acionou a suspensão por 30 dias do parlamento britânico. Então foi uma jogada política, justamente ele embaraçando aí, embolando as atuações do parlamento britânico por 30 dias, justamente para quê? Os políticos do Reino Unido não tenham tempo, fiquem de mãos atadas para qualquer manobra, para de repente elaboração de um novo acordo, eventualmente aí extensão de prazo do Brexit, para ao invés de sair no dia 31 de outubro, de repente negociar uma extensão de prazo com a União Europeia, alguma outra coisa, porque o Boris Johnson ele foi garoto propaganda do Brexit no referendo de 2016, então ele quer de qualquer maneira conduzir a Grã-Bretanha para fora da União Europeia, então fazendo essa manobra de suspensão do parlamento. Só que aí a gente entra num processo mais complicado que deve pegar fogo na política britânica desses dias, porque nós temos de um lado o Partido dos Trabalhadores, nós temos de outro lado o Partido dos Conservadores, pela liderança do Boris Johnson, e existe aqui dentro do Partido dos Conservadores, inicia-se uma rebelião, porque alguns membros do próprio partido do Boris Johnson são contra essa suspensão do parlamento, começam a se rebelar com essa possível saída com esse Brexit sem acordo da União Europeia. E na própria matéria que você vai ler, você vai entender melhor que o Boris Johnson começa a criticar que esses possíveis rebeldes do seu partido conservador, eles seriam aliados do Partido Trabalhista e que eles se rebelando contra o desejo aí dos conservadores, eles dariam então a liderança do parlamento ao Corbyn, o Corbyn que é o líder dos trabalhadores do Partido Trabalhista no momento aí no parlamento britânico. Então é toda uma salada, toda uma confusão, uma pizza enorme. A gente deve ter um desenrolar dessa novela nos próximos dias, capítulos aí apimentados para a gente acompanhar de perto. O grande fato, a grande questão é que, com esse imbróglio todo, a Libra segue sentindo bastante essa situação do mercado, essa indefinição. A gente já teve aqui, ao longo de praticamente desde o segundo trimestre de 2019, a gente teve aqui, finalzinho de 2018 e o primeiro trimestre de 2019, a Libra contra o dólar segurou nessa região de suporte entre 1,2415 e 1,26,5. Nós tivemos uma esticada até essa região de resistência entre 1,33 e 1,3385. Depois o mercado desenvolvendo uma forte tendência de queda, chegou a ameaçar segurar de novo aqui na zona de suporte entre 1,2650 e 1,2415. Depois nós tivemos efetivo rompimento dessa região. O mercado vindo para testar as mínimas históricas em 1,1985. Como eu disse no começo do vídeo, uma ameaça que foi refugada aí por essas últimas situações, por essas últimas manobras políticas aí do Boris Johnson suspendendo as atividades do parlamento britânico, para a gente acompanhar o que pode acontecer nos próximos dias. E ao que tudo indica, a Libra chega para testar de novo 1,1985, e se a gente não tiver uma melhora do humor para esse cenário do Brexit, parlamento suspenso, provavelmente Grã-Bretanha saindo da União Europeia sem acordo,
um não adiamento dessa data de 31 de outubro, que já está em cima da hora de novo e a gente não tem nenhuma situação definida, então desenha-se um cenário de grande prejuízo econômico para a Libra. Então a gente pode ter efetivamente a perda desse suporte 1,1985, a Libra fazendo novas mínimas históricas, continuando nessa sua forte tendência de queda. Numa ponta, para a gente tentar analisar um cenário mais otimista, tinha que segurar essa mínima histórica 1,1985. O mercado trabalharia aqui nessa região. Aqui era suporte, aqui ameaçou ser suporte, então provavelmente funcione como uma resistência. A gente deve ter atuação dos vendedores se o mercado chegar para testar 1,2415, 1,2650. Então teria que haver um rompimento dessa zona para que eventualmente o mercado mudasse de mão, passasse a ser controlado pelos compradores, e aí a gente pudesse ter nos próximos meses uma eventual esticada até essa próxima zona de resistência entre 1,33 e 1,3385. Mas eu vejo uma mudança de cenário mais otimista se caso a gente tivesse aí uma extensão de prazo do Brexit, uma calmaria dos ânimos do parlamento britânico, com conservadores e trabalhistas se entendendo, uma boa vontade para o desenvolvimento de um novo acordo que fosse aprovado pelo Parlamento Europeu e que satisfizesse aí, o Parlamento Britânico ao mesmo tempo, coisa que a Theresa May não conseguiu. Então, a Theresa May ela satisfez a zona do euro, a União Europeia, mas não satisfez os britânicos, então teria que ser um acordo melhor amarrado. Então, é um cenário nebuloso, é um cenário complexo, um cenário um pouco difícil da gente entender. Você que opera Libra, eu recomendo que você acompanhe aí diariamente as notícias a respeito do Brexit, para você não perder o fio da meada, certo? Para você tentar aí ficar de olho, acompanhando mais de perto e entendendo o porquê das movimentações do mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa análise, que possa ter te ajudado a entender um pouquinho melhor todo esse contexto, e que se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Clica aí no ícone do joinha, deixando também o seu comentário, a sua dúvida eventualmente desse vídeo. Tá certo? Grande abraço para você e até o nosso próximo recado.